Olá, tudo bem? Escuta, o que a gente poderia comentar e conversar um pouquinho a respeito dessa prova da FAMEMA? É uma prova feita pela Fundação VUNESP. Então ela seguiu a coisa e a forma mais tradicional da Fundação VUNESP, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos começar pela proposta de redação. A proposta de redação era sobre a redução da maioridade penal. E para eu construir esse texto, para eu discorrer sobre esse tema, havia três textos motivadores, né? Três textos base ali. Uma charge, cuja ideia era de que a redução da maioridade penal atingiria fundamentalmente pobres. Um texto nitidamente favorável à redução da maioridade penal. E um texto cuja ideia era que mudar a maioridade penal, ou seja, reduzir a maioridade penal, seria uma forma de contribuir para o crime organizado, seria uma forma de fornecer mão de obra para o crime, ou seja, aumentaria a criminalidade e não diminuiria. Então, como você pode perceber pelos três textos motivacionais, é um tema polêmico, não é novidade, não é nenhuma surpresa, mas era um tema polêmico, bem dentro da linha que a Fundação VUNESP definiu ou tem definido como uma tradição da Fundação VUNESP, né? Temas polêmicos, temas que exigiam um bom posicionamento e a sustentação desses pontos de vista até o final da redação. Bom, isso é a redação. A prova. A prova começava com uma charge. E a partir dessa charge se cobrava uma análise de texto. Na verdade, aqui a gente não pode nem falar que era uma relação de texto verbal e não verbal. Por quê? Porque o não verbal aqui era irrelevante. Então, fundamentalmente, uma questão de interpretação de texto. Depois, seguia-se para um texto do Gil Vicente. Puxa vida, mas Gil Vicente, independentemente do que fosse, né, do autor que fosse, era uma análise de poesia, exigia um domínio de poesia. A partir desse texto, uma questão de gramática, também de uma forma muito tradicional, muito convencional, que era muito mais uma questão de regência do que propriamente de verbos. Eu tinha que me tocar ali da posição do pronome, ele exerceu uma função de objeto direto e de objeto indireto, então eu tinha que ter essa relação, percebe? Então muito mais regência, né? Depois um texto em prosa, tirado da Folha de São Paulo, um pedaço de uma matéria da Folha de São Paulo, em que se cobrava também entendimento do texto, interpretação de texto, e também uma questão, a partir daí, de gramática, né? Um trechinho do Memória do Sargento de Milícias, que cobrava interpretação de texto, e a última questão da prova, uma questão de figura de linguagem. Bem dentro da cara da Fundação VUNESP. Eles definiam o que era hipérbole, eles definiam o que era metáfora e pediam para você dar um exemplo, né, em que aparecesse uma hipérbole e uma metáfora. Então, se você tiver a curiosidade de dar uma olhada nesse vídeo que a gente acabou de fazer agora, você, por favor, conte a quantidade de vezes em que eu usei a palavra interpretação de texto, ou a ideia, né, de interpretação de texto. E você vai perceber que a prova da FAMEMA ela foi fundamentalmente uma prova de interpretação de texto. Nenhuma questão difícil, nenhuma questão elaborada, cobrando-se conhecimentos básicos, uma prova que não deve ter exigido nenhum tipo de particularidade, né? E que não deve ter complicado a sua vida. Tá ok? Grande abraço então.